Suspendo a sessão. Conforme calendário divulgado no lançamento do Manual de Boas Práticas e Vedações Eleitorais dessa Casa, no último dia 30, nos termos do artigo 89, inciso 4º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Curitiba, suspendemos a sessão para que a doutora Débora Cristina Gonçalves Moreira, procuradora jurídica deste Legislativo, apresente o conteúdo do material lançado às senhoras e aos senhores vereadores. Convido a doutora Débora para que venha à tribuna para fazer uso da palavra. Já agradeço também a presença da Débora, da Escola do Legislativo, também da doutora Juliana, que está aqui representando a Procuradoria desta Casa. Concedo a palavra, então, à doutora Débora Cristina Gonçalves Moreira para que faça a sua apresentação. Bom dia, meu nome é Débora, sou procuradora jurídica da Casa, para aqueles que ainda não me conhecem. Quero parabenizar a mesa diretora, a Escola do Legislativo, a Débora, por esse projeto que visa capacitar todos os agentes públicos, servidores aqui da Casa, e fortalecer os valores institucionais aqui da Câmara, né, como a transparência, a moralidade. E o tema das condutas vedadas eu considero um tema espinhoso. Espinhoso porque demanda uma análise do caso concreto, é o juiz eleitoral que vai fazer esse enquadramento da conduta com a legislação, e nós sabemos que os juízes eleitorais eles têm entendimento diferente, divergente, então não há uma segurança jurídica do tema, o que eu considero, então, fundamental ter cautela, ter atenção nesse tema das condutas vedadas. Principalmente porque o Tribunal Superior Eleitoral, ele entende que a conduta, a prática da conduta, independe da vontade do agente. Então, ainda que o agente ele não queira se beneficiar com aquela conduta, ainda que ele não queira prejudicar o adversário político, o simples fato de praticá-la é suficiente. É uma análise de forma objetiva, que não exige comprovação de dolo ou culpa. E caso haja descumprimento, as sanções são graves, como a gente já vai ver. Então, as sanções, elas variam desde a suspensão imediata da conduta, a prática, também a aplicação de multa. Essa multa varia no valor, atualmente, de R$ 5.320 a R$ 106.410. Também pode haver a cassação do registro, a cassação do mandato, e o candidato que for cassado ainda pode se tornar inelegível por 8 anos a contar da data da eleição. Então, são sanções graves. Além disso, a conduta vedada ela pode configurar abuso do poder político. E o Tribunal Superior Eleitoral ele tem entendido que a configuração do abuso de poder político não basta apenas, né, uma análise de quantidade, se ele teve votos suficientes para se candidatar. É uma análise qualitativa, no sentido de que importa a gravidade da conduta, se influenciou a vontade livre e desequilibrou a disputa entre os candidatos. Então, é uma análise mais qualitativa do que quantitativa. E o abuso de poder político, como os senhores e senhoras sabem, acarretam sanções graves também, acarreta a cassação do registro, a cassação do mandato e a inelegibilidade. Além disso, além dessa esfera eleitoral, a conduta vedada pode também configurar ato de improbidade administrativa na esfera civil. E a gente teve uma revogação do artigo 11, inciso 1, da Lei de Improbidade Administrativa, recentemente, pela Lei 14.230, de 2021. Essa lei, ela revogou esse inciso, e esse inciso ele tinha referência na Lei das Eleições. A Lei das Eleições tem um artigo que deixa expresso que as condutas vedadas configura esse artigo 11, inciso 1, da Lei de Improbidade Administrativa. Problema, na verdade, o que a doutrina tem sustentado é que a revogação desse artigo 11, inciso 1, não significa que a conduta vedada deixou de ser um ato de improbidade administrativa, uma vez que ela pode se enquadrar nos demais incisos do artigo 11, que trata da violação dos princípios, ou, se houver lesão ao erário, também pode configurar
o ato de improbidade administrativo previsto no artigo 10, ou se houver um enriquecimento ilícito do artigo 9º. E a Justiça Eleitoral ela pode determinar outras providências, né, para a recomposição do erário, por exemplo, o bloqueio de contas. E o critério que vai orientar o juiz na aplicação dessas sanções é o princípio da proporcionalidade. Então, se a conduta foi mais gravosa, pode acarretar a cassação do mandato, a cassação do registro, a inelegibilidade. Se foi menos gravosa, talvez a multa seja suficiente. E quem é agente público, né? Quem está sujeito a essas vedações legais? Veja que a própria lei das eleições traz o conceito no artigo 73, parágrafo 1º. E é um conceito bastante amplo, abrangendo todos aqueles que exercem uma função pública. Então, aqui dentro da Câmara, abrange os prestadores terceirizados de serviço, os estagiários, os servidores com vínculo seletista, os servidores com vínculo comissionado, os servidores efetivos e também os vereadores e vereadoras. Todos, portanto, que exercem uma função pública aqui dentro, está sujeito a essas vedações. Agora eu vou falar um pouco de algumas condutas, apenas as principais que eu considero aqui, considerando a dinâmica aqui dentro da Câmara, mas é importante que os senhores e senhoras leiam o artigo 73 da Lei 9.504, de 97, que lá tem todas as condutas vedadas. A primeira conduta é a cessão e uso de bens da administração para candidatos e campanhas eleitorais. Parece uma vedação óbvia, porque a gente sabe que os bens públicos eles não podem ser utilizados para fins particulares. Mas, na prática, como o direito eleitoral, as eleições têm uma relevância pública, acaba juntando, né, se confundindo essas duas situações, né, a campanha eleitoral e a função institucional da Câmara, o que não pode acontecer. A gente tem, inclusive, duas decisões importantes do TSE, uma no sentido que fala que não pode gravar e transmitir lives de cunho eleitoral dentro aqui do prédio público, inclusive, né, com a identificação expressa do estabelecimento público, e nesse sentido, a gente pode citar como exemplos que se enquadram nessa vedação, por exemplo, utilizar o prédio da Câmara, como já foi decidido pelo Tribunal Superior Eleitoral, à exceção das convenções partidárias, também utilizar equipamentos, os materiais, as impressoras, computadores, telefones institucionais, banco de dados e veículos. Então, não pode, por exemplo, utilizar o veículo para transportar material publicitário, material de campanha, dentro dos veículos oficiais da Câmara. E esse dispositivo, muito embora ganhe relevância agora no período eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral entende que ele aplica a qualquer momento. E ele deve ser interpretado juntamente com o artigo 37 da Lei das Eleições, que trata da propaganda eleitoral. A propaganda eleitoral é vedada em bens públicos. Então, isso inclui, não pode fixar, colocar, distribuir material de campanha eleitoral nos prédios públicos, então não pode fazer panfletagem aqui dentro, distribui santinho, distribui propaganda eleitoral aqui dentro. Veda-se também o uso pelos agentes públicos de adesivo nas vestimentas, broches, bontos, enquanto estiverem na repartição pública. A Lei das Eleições traz uma exceção que diz respeito aos veículos particulares, não aos veículos oficiais ou utilizados pela Câmara. Os veículos particulares, eles podem adesivar, né, no para-brisa traseiro, aquele adesivo microperfurado, ou em outras partes do veículo, adesivos que não excedam a meio metro quadrado. A segunda vedação, que também guarda relação com a anterior, e eu considero até mais abrangente, é a vedação que veda o uso abusivo de materiais ou serviços públicos. Eu considero mais abrangente porque aqui o inciso ainda fala de serviços públicos. Então, abrange, inclusive, aqui dentro da Câmara, a gente pode citar, que às vezes passa batido, né, o serviço de nuvem, que é um serviço pago pela administração e muitas vezes não tem a devida atenção de não colocar material publicitário, não colocar centinho, outras coisas que dizem respeito à campanha eleitoral no material, na nuvem da Câmara. Também há decisões do Tribunal Superior Eleitoral sobre essa vedação.
O tribunal considerou que enviar 17 milhões de cartas em período pré-eleitoral, defendendo postura política adotada pelo governo, configura esse uso abusivo do serviço público, e também uma situação em que o link da página da Câmara remetia a uma rede social de um candidato, e nessa rede social do candidato tinha ali atos de campanha eleitoral. Então, também foi considerado abusivo. Essa vedação também ela se aplica a qualquer momento, muito embora ganhe relevância agora no período eleitoral. E a gente tem uma especificidade aqui na nossa Câmara que está lá no regimento interno. O regimento interno, ele veda que nos 90 dias anteriores às eleições, ou seja, a partir de 8 de julho, sejam realizadas solenidades para entrega de honrarias, como prêmios, títulos, homenagens e votos de congratulações e aplausos. Isso foi feito para evitar que haja um desvirtuamento do ato público favorecendo algum candidato ou partido político. Muito embora essa vedação do nosso regimento interno não esteja prevista na lei das eleições e, portanto, não é uma conduta vedada à luz da legislação eleitoral, ela, além de caracterizar infração ético-disciplinar, a depender da gravidade da conduta e a finalidade de obtenção de vantagem eleitoreira, ela pode configurar abuso de poder, que a gente já falou que o abuso de poder tem sanções graves, causa a cassação do registro, do mandato e a inelegibilidade. A terceira vedação é a cessão de servidor ou empregado da administração ou utilização de seus serviços em comitê de campanha durante o horário de expediente. O dispositivo ele não veda que o servidor, que o agente público, participe da campanha eleitoral. É um direito assegurado constitucionalmente. Ele pode, e até é importante que ele participe da campanha. O que o dispositivo veda é que, durante o horário de expediente, ele pratique atos de campanha eleitoral, né, em prejuízo do seu serviço para o qual ele foi contratado. Então, o agente público, o servidor, que deseja participar mais ativamente da campanha eleitoral, ele deve tirar férias ou se licenciar. E essa vedação também aplica a qualquer tempo. A quarta vedação diz respeito ao comparecimento de candidatos à inauguração de obras públicas. Essa vedação é importante porque o entendimento do TSE é bem rigoroso. O TSE entende que basta o comparecimento para configurar a conduta vedada, ainda que ele não participe daquele ato de inauguração, que ele tire foto, que ele faça um discurso. O simples fato dele estar presente configura a vedação legal. Então, essa regra ela vale a partir de 6 de julho de 2024, que são os 3 meses que antecedem o pleito. E eu quero trazer, por fim, recomendações para o uso da internet. A gente sabe que a Justiça Eleitoral ela tem demonstrado preocupação com a utilização da internet nesse período eleitoral, porque as informações correm de forma muito rápida, sem um controle, efetivo. E por isso o TSE editou uma resolução recentemente, dia 27 de fevereiro de 2024, que é a resolução 23.735. Essa resolução tratou sobre os ilícitos eleitorais e previu regras específicas para combater a desinformação, as fake news, e o uso ilícito da inteligência artificial. Eu trouxe duas regras importantes para ressaltar como que a divulgação de mensagens falsas, fake news na internet, estão sendo combatidas pela Justiça Eleitoral, com a punição, caracterizando o abuso do poder econômico, abuso do poder político, que acarreta a cassação do registro, a cassação do mandato e até a inelegibilidade. Então, o artigo 6º, parágrafo 3º, prevê que o uso de aplicações digitais de mensagens instantâneas, visando promover disparos em massa com desinformação, falsidade, inverdade ou montagem, em prejuízo de adversário ou em benefício de candidato, configura abuso do poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação social. Da mesma forma, a utilização da internet, inclusive serviços de mensageria, para difundir informações falsas
ou descontextualizadas em prejuízo de adversário ou em benefício de candidato, ou a respeito do sistema eletrônico de votação e da justiça eleitoral, pode configurar uso indevido dos meios de comunicação e, pelas circunstâncias do caso, também abuso do poder político e econômico. Então, é uma situação que requer cautela para não ter nenhum problema ali com a justiça eleitoral. E, por fim, eu queria terminar com uma frase do Fernando Sabino, escritor mineiro, da minha terra, sou mineira, para quem não sabe, que a democracia é oportunizar a todos o mesmo ponto de partida. Agora, quanto ao ponto de chegada, depende de cada um. O objetivo da lei, ao trazer essas vedações, foi proporcionar que todos os agentes tenham as mesmas oportunidades. Não seja beneficiado por já ocupar um cargo público. Agora, o ponto de chegada depende de cada um, principalmente da observância dessas regras da justiça eleitoral, porque, como nós vimos, o descumprimento pode acarretar a perda do mandato, a cassação do registro e a inelegibilidade. Obrigada pela oportunidade. Eu abro espaço agora para, caso algum vereador ou vereadora tenha alguma dúvida, e ainda, se não quiser perguntar aqui, também estamos à disposição na Procuradoria Jurídica, pode me procurar, tenho o prazer de responder. Obrigada. As perguntas podem ser feitas pelos vereadores, se quiserem fazer o registro pelo campo à parte do nosso sistema para tirar alguma dúvida. A doutora Débora ainda permanece mais um tempo aqui com a gente. Só queria, e fazendo a primeira pergunta, primeiro já agradecendo a apresentação e o trabalho da Procuradoria, eu faço aqui também em nome do doutor Tadal, que já se encontra aqui no plenário com a gente. A doutora Débora, a senhora falou sobre a questão da inteligência artificial. Houve uma alteração da resolução da propaganda eleitoral de 2019 para essa agora. Gostaria que a senhora aprofundasse um pouco mais essa questão da inteligência artificial, o que pode e o que não pode, é preciso registrar que aquele conteúdo foi produzido por inteligência artificial, quais são as informações que precisam estar contidas, caso os vereadores, os agentes públicos venham a fazer algum tipo de propaganda que foi produzida com inteligência artificial. Eu queria esclarecer que a Justiça Eleitoral, ela permite o uso da inteligência artificial. O que ela veda é que o agente público, ele se passe, o vereador, né, se passe pela inteligência artificial. Então, isso é vedado pela Justiça Eleitoral. Agora, divulgação de informações pode utilizar a inteligência artificial, mas deve estar registrado, deve estar com a informação expressa de que se trata de uma inteligência artificial. Ressaltando que não pode o vereador ou vereadora se passar por inteligência artificial. Isso é vedado pela Justiça Eleitoral. Obrigado. Vereador Tico Kuzma, com a palavra para questionamento. Obrigado, presidente. Cumprimento a doutora Débora pela explanação e também a Câmara Municipal, com diretorias, por estar fazendo várias ações nesse sentido de orientar não só os vereadores, os servidores, mas toda a comunidade sobre as eleições. Minha pergunta é em relação a brindes que as pessoas acabam oferecendo, fazer doações, enfim, que tipo de doações pode ser feita ou não podem ser feitas? Não pode, nesse período, no ano eleitoral, não pode ser feito doações, rifas para nenhuma pessoa, justamente para evitar que haja ali um desequilíbrio nessa disputa eleitoral. Vereador Salles do Fazendinha, com a palavra para questionamento. Bom dia, doutora. A minha pergunta é, agora há pouco você acabou de dizer que o político não pode inaugurar obra dentro desses 3 meses que antecedem as eleições. A pergunta é, ele não pode ir naquela obra, inaugurar aquela obra. Mas se foi uma obra que o vereador tenha viabilizado por meio de uma emenda dele, ele pode divulgar nas redes sociais dele? Ele não vai na obra, ele vai divulgar. Pode ou não? Pode, né? Ele pode divulgar, ele não pode comparecer, né? Mas divulgar, agora lembrando que a gente tem um período de propaganda eleitoral, né? Não pode haver uma propaganda eleitoral antecipada, né? Agora, se ele simplesmente divulgar de forma imparcial, é um direito, né, do próprio parlamentar divulgar os atos que ele praticou. Não pode haver uma propaganda eleitoral antecipada. Vereador Ezequias Barros, com a palavra. Obrigado, presidente. Obrigado, doutora. Parabéns por trazer esse importante fala para a gente. Tudo fica complicado. Mas uma coisa, não sei se a senhora tem bem conhecimento disso, como é que será a questão de possibilidade de shows para angariar recursos?
Eu sei que está permitido shows, eventos, para angariar recursos, só que o que eu entendi é que não se pode pagar o artista, né? Então, se a senhora tem conhecimento disso, para até poder, talvez, ajudar. Eu, por exemplo, quero fazer alguns, né? Então, não sei se os outros aí, mas para me ajudar nisso. Obrigado. A Justiça Eleitoral, ela entende que pode fazer, inclusive, as lives para arrecadar recursos, né? Então, o artista ele pode voluntariamente fazer a divulgação do candidato, demonstrar ali a preferência política dele. O que não pode, né, é os showmícios como acontecia antes, né? Contratar ali trio elétrico e fazer shows, e era um verdadeiro... uma festa, né? Isso não pode. Agora, as lives para arrecadação de fundos, não tem nenhum problema. Mas não showmícios abertos para grandes públicos, como disse a doutora, como era feita essa prática antigamente. Vereador Sidney Toaldo, com a palavra. Desculpe, presidente. Obrigado. Doutora, é só até uma conversa aqui com o vereador Toninho, o vereador Tico já questionou, mas pré-candidatos, isso a gente tem visto, está acontecendo, pré-candidatos fazendo a entrega aí de material esportivo, coletes, bolas e uma série de coisas também. Isso também, com certeza, não é possível neste momento, né? Sim. Não é possível, né? Mas não tem mandato, tá? São pré-candidatos que não têm mandato, certo? São futuros candidatos a vereador e hoje são pré-candidatos, tá? Ah, sim, eles são pré-candidatos. Isto. Nesse caso, a gente tem que olhar se não configura uma propaganda antecipada, né? Se ele não está ali comprando voto, né? Eu acho que pode caracterizar. Não caracteriza a conduta vedada que a gente falou, porque ele não é agente público. Não é agente público. Né? Agora, pode configurar um abuso de poder econômico, um abuso de poder político. Entendi. Obrigado. Vereador jornalista Márcio Barros. Bom dia a todos. Obrigado, presidente. Parabéns pela iniciativa, doutora Débora, e toda a equipe da Câmara Municipal. Duas perguntas, na verdade, uma delas com relação à comunicação, né? Haverá uma fiscalização com relação à comunicação de massa, digo, WhatsApp, colocar robôs para trabalhar, por exemplo, nesse caso? E a outra pergunta eu esqueci. Essa. A Justiça Eleitoral ela está se esforçando para tentar combater isso, né? Ela até editou, eu até trouxe ali essas duas regras, né? Agora a gente sabe que na prática é difícil e depende de uma atuação do juiz eleitoral. O juiz eleitoral ele tem um poder de polícia, então ele pode sim verificar se houve um abuso ali, determinar que suspende aquela divulgação, né? Inclusive com a divulgação, falei de massa, as mensagens de massa pode configurar abuso de poder econômico, abuso de poder político. Obrigado. Posso concluir, presidente? Vamos lá, lembrou da pergunta? Lembrei da segunda. Com relação a, efetivamente, a atuação do vereador. A gente sabe que, durante as sessões e das reuniões de comissão, nós temos que confirmar a presença, aqui com voto e nas comissões também. Fora desses horários, nós estamos, os vereadores, não os assessores, nós estamos liberados em qualquer momento, fora desses horários que são regulados? Não pode. Aqui dentro do prédio público... fora? Sim, pode. Aí não pode, tem que ter cuidado para não configurar propaganda eleitoral antecipada. Isso é importante. Agora, divulgar atos parlamentares, tudo não tem nenhum problema. Participar de eventos durante o período eleitoral? Pode participar de eventos, não pode comparecer à inauguração de obra pública. Vereador Éder Borges, com a palavra. Bom dia a todos. Bom dia, doutora Débora. Seja bem-vinda a esse plenário. A questão de, no período eleitoral, não ser permitido imagens dentro desse prédio da Câmara, correto? Mas eu posso publicar os meus discursos e colocar nesses vídeos a minha logo com um número. Isso pode? Sim, o discurso do plenário, sim, pode. Eu não posso fazer vídeo aqui dentro se não for usando a tribuna, se não for em sessão, é isso? Sim, isso, não pode. O exercício da função, né, do vereador, vereadora, não tem problema. É um exercício, né, os senhores falarem aqui, não tem nenhum problema. E pode até divulgar, até bom que divulguem, a população tenha conhecimento do que está falando aqui, né? O que não pode é se promover, né, utilizando as imagens aqui da Câmara. Isso que não pode, é uma preocupação. É fazer as lives. Presidente, posso concluir mais uma pergunta? Vereador Salles. Posso mais uma? Para concluir? Sim.
Você fez uma resposta e deixou um pouco de dúvida. Quando a gente divulga alguma ação da gente, um trabalho, uma obra, alguma coisa, você falou, pode divulgar, que não tem problema. Mas pode citar que aquilo foi que aquela obra ou aquele trabalho tem uma emenda ou uma proposição sua? Ou não pode? Configura a propaganda. Então, porque nesse tema eu falei, é complexo porque a gente nunca sabe o que o juiz eleitoral vai entender, se o vereador não está se promovendo, né, se está havendo uma desigualdade. Mas, a princípio, pode, sabe? Mas tem que ter cautela para não se promover, né? Falar que foi um projeto de iniciativa, se não tem problema, a princípio. Mas tem que ter atenção, tem que ter cautela. Tá bom, obrigado. Obrigado, vereadores e vereadoras. Apenas registrar aqui que situações mais pontuais que tenham relação institucional com a casa, os servidores, sejam vereadores ou vereadoras, e também os funcionários dos gabinetes, os representantes também de diretorias que trabalham e sejam servidores da casa, podem ser esclarecidas pontualmente, como já disse a doutora Débora, com a Projuris. O vereador Oscalino do Povo também se inscreveu para fazer o último questionamento, então, para encerrarmos. Muito obrigado, senhor presidente, doutora Débora, algo bem significativo para nos preparar para essa jornada. Uma pergunta no sentido de nós termos na casa, Câmara Municipal de Curitiba, um espaço ecumênico que é uma alegria para todos nós. E, com certeza, nossos amigos religiosos, padres, enfim, pastores, estão abertos e já com agendamentos para as celebrações uma vez por mês. Uma vez por mês tem as celebrações. E como que fica, de repente, tirando fotos, enfim, as próprias pessoas vêm e gostam, e nós muito mais ainda. A princípio não tem uma vedação legal. Então, a princípio pode, se já ocorria antes, pode continuar acontecendo. Agora, é bom evitar discursos durante esses eventos, né? Ter uma postura mais neutra, mas a princípio não tem uma vedação, porque até o nosso regimento interno fala apenas de solenidades de entrega, né, de títulos, prêmios, não tem. Passar 3 meses sem tirar foto na missa, vereador Oscalino, tá bom. Obrigado, doutora Débora Cristina Gonçalves Moreira, procuradora jurídica desse Legislativo. Agradecer toda a equipe da Procuradoria, também a Débora da nossa Escola do Legislativo. Mais uma vez agradecer a todos que estiveram envolvidos também na formatação da nossa cartilha, que está disponível, continua disponível de forma online. Entregamos já de forma impressa para todos os vereadores e também algumas nos gabinetes, mas ela está disponível de forma online. Qualquer dúvida, qualquer esclarecimento que tenha relação com a questão institucional da casa neste período pode ser esclarecida tanto na Procuradoria como também na Presidência.